Nascido em uma época de crise, ele cresceria para redefinir os próprios alicerces da República Romana. Amado como herói, temido como tirano e morto como traidor, Caio Júlio César foi mais do que um líder militar ou político. Ele foi um divisor de eras. Júlio César nasceu em 100 a.C., em uma família patrícia pertencente a Gens Júlia, uma das mais antigas e respeitadas linhagens de Roma. Seus ancestrais reivindicavam descendência direta de Enéas, herói troiano que, segundo a mitologia, fundara a linhagem real romana. Por extensão, afirmavam ser descendentes da própria deusa Vênus, símbolo do amor, da beleza e do destino. Na Roma republicana, essa conexão com os deuses não era apenas simbólica. Ela servia como uma legitimação do poder, algo que César compreenderia e exploraria ao longo de toda a sua vida. Mas, embora viesse de uma família nobre, sua juventude foi marcada por dificuldades políticas e financeiras. A cidade em que nasceu era um caldeirão fervente de ambição, corrupção e instabilidade. Roma vivia uma crise institucional prolongada, com disputas constantes entre aristocratas conservadores, os optimates, e líderes populares, os populares, que buscavam apoio da plebe urbana. Foi nesse ambiente volátil que o jovem César começou a construir sua trajetória. Cercado por uma república em decadência e elites cada vez mais desconectadas do povo, ele aprenderia cedo que a sobrevivência e o sucesso exigiriam algo além de nobreza de sangue. Com a república à beira do colapso e as ruas dominadas por violência e intrigas, César viu sua oportunidade: tornar-se mais do que um cidadão, tornar-se o próprio destino de Roma. A visão de um destino grandioso exigia, primeiro, sobreviver à turbulência. César ainda era um adolescente quando Roma mergulhou numa de suas mais violentas guerras civis. O conflito entre seu tio político, Caio Mário, líder dos populares, e Lúcio Cornélio Sulla, comandante dos optimates, dividiria a cidade e redefiniria alianças. Aos 16 anos, César sofreu um golpe direto dessa instabilidade. Sulla, ao assumir o poder como ditador, iniciou uma campanha de proscrições, listas públicas de inimigos do Estado, marcados para execução e confisco de bens. César, por ser genro de Cinna, aliado de Mário, foi incluído na lista. Ordenaram que ele se divorciasse de sua esposa Cornélia, filha de Cinna. Mas, em um gesto raro de desafio juvenil, César recusou. Foi forçado a fugir de Roma, escondendo-se em vilas no interior e nas montanhas. Adoeceu, perdeu influência e só escapou da morte graças à intervenção de aliados influentes, que convenceram Sulla a poupar sua vida. A lenda diz que, ao ceder, Sulla teria advertido: há muitos Mários em César. Após o fim da ditadura de Sulla, César retornou a Roma. Mas o trauma da perseguição moldou sua forma de fazer política. Ele aprendeu que os códigos da República protegiam apenas quem soubesse manipulá-los, e que o prestígio não era garantido pelo nascimento, mas pela habilidade de se manter indispensável. Aos poucos, lançou-se ao serviço público. Primeiro como sacerdote, Flâmine de Alis, depois como advogado, destacando-se por sua eloquência e ousadia. Atuava contra aristocratas corruptos, ganhando apoio popular e se tornando figura cada vez mais notória. Foi então que decidiu seguir a tradição dos grandes homens de Roma, buscaria glória militar. Viajou para a Ásia Menor, onde serviu sob o cônsul Minúcio Termo. Em um episódio que prenunciaria seu espírito audacioso, César salvou a vida de soldados romanos em combate e recebeu a coroa cívica, uma das maiores honrarias militares da época. Ao retornar, recusou-se a esperar seu tempo. Com charme, conexões, dívidas e coragem, César entraria para o cenário político de Roma disposto a não ser apenas mais um nome, mas o nome. De volta a Roma, agora como um jovem herói militar e advogado popular, César começava a moldar seu espaço no coração da vida pública romana. Mas sua ascensão não se daria apenas pelo carisma ou pela bravura em batalha. Ela seria fruto de estratégia, alianças e ambição implacável. A República Romana, embora ainda poderosa, estava fraturada. O Senado, dominado pelos optimates, tentava manter o controle tradicional do poder, enquanto os populares buscavam apoio direto da plebe, propondo reformas sociais e agrárias. César, atento ao clima político, posicionou-se claramente com os populares. Seu primeiro grande passo veio ao ser eleito questor, depois edil, e logo em seguida pontífice máximo, o cargo religioso mais elevado de Roma. Para isso, não hesitou em contrair dívidas enormes, apostando que o retorno político superaria qualquer risco financeiro. Estava certo. Em 60 a.C., percebeu que, sozinho, não conseguiria romper a resistência conservadora. Foi então que arquitetou um acordo secreto com dois dos homens mais poderosos de Roma: Crasso, o homem mais rico da República, e Pompeu, o grande general que retornava do Oriente com prestígio militar imenso.
Nascia assim o primeiro triunvirato, uma aliança informal que dividia o poder entre três figuras de interesses distintos, mas com um objetivo comum: dominar Roma sem depender do Senado. César seria o elo entre o prestígio militar de Pompeu e os cofres de Crasso. A aliança foi selada politicamente, e também por laços familiares. César ofereceu sua filha Júlia em casamento a Pompeu, fortalecendo o pacto. No ano seguinte, César foi eleito cônsul, o mais alto cargo da magistratura romana. Usou o posto para aprovar leis que favoreciam seus aliados e o povo, como a distribuição de terras para veteranos e famílias pobres. Enfrentou forte oposição senatorial, sendo constantemente boicotado por seu colega de consulado, Marco Calpurnio Bíbulo. O contraste entre os dois foi tão gritante que, entre o povo, aquele ano ficou conhecido como o Consulado de Júlio e César, uma ironia que revelava quem realmente comandava a política romana. Com as portas do poder escancaradas, restava agora a César conquistar algo maior: um comando militar que o transformasse, definitivamente, num homem invencível. Ao final de seu consulado, César garantiu aquilo que realmente almejava: o comando de províncias estratégicas e de legiões sob seu controle direto. Nomeado procônsul da Gália Cisalpina, Gália Narbonense e Ilíria, ele partiu para o norte com o objetivo claro de enriquecer, expandir sua influência e construir um legado militar. O que parecia uma administração comum de províncias logo se tornou uma das mais ambiciosas campanhas expansionistas da história romana. A Guerra da Gália, iniciada em 58 a.C., transformaria César num mito, e a própria Gália, num campo de sangue. César justificou sua ofensiva alegando proteger aliados romanos de tribos invasoras, mas a realidade era mais complexa. Seus relatos, registrados em primeira pessoa nos famosos Comentarii de Belo Galico, revelam uma campanha sistemática de conquista, dominação e propaganda pessoal. Durante quase uma década, ele combateu inúmeras tribos, Helvécios, Nervos, Eburões, com uma combinação de astúcia estratégica, disciplina férrea e brutalidade exemplar. Calculava cada movimento, e sempre fazia questão de relatar suas vitórias como atos de defesa da civilização romana contra os bárbaros. O ponto alto veio em 52 a.C., quando enfrentou a maior rebelião de toda a guerra, liderada por Vercingetorix, chefe da Confederação Gaulesa. O confronto decisivo ocorreu na fortaleza de Alesia. Cercado, com poucos suprimentos, César ordenou a construção de duas linhas de fortificação, uma para manter os gauleses sitiados, outra para repelir reforços externos. O cerco foi um exemplo de engenharia militar e resistência psicológica. Contra todas as expectativas, César venceu e capturou Vercingetorix, encerrando a guerra. A vitória o consagrou como herói absoluto de Roma. Enviava regularmente ao Senado relatos de suas conquistas, sempre escritos com clareza e impacto, moldando a própria narrativa pública. Não era apenas um general, era o autor de sua própria glória. Mas com fama e fortuna, vieram os temores. Seus feitos ampliaram a admiração popular, mas também despertaram o medo dos senadores, que viam em César não mais um cônsul do passado, mas um homem com poder demais e intenções imprevisíveis. Enquanto os louros da vitória cobriam sua cabeça, César sabia que seu maior conflito ainda estava por vir, não mais contra os bárbaros da Gália, mas contra os próprios homens de Roma. Roma o reverenciava, mas também o temia. Enquanto César ainda comandava legiões vitoriosas na Gália, o equilíbrio de poder na capital começava a ruir. A morte de Crasso, em 53 a.C., e a morte de sua filha Júlia, esposa de Pompeu, romperam os laços que sustentavam o triunvirato. Pompeu, antes aliado, agora se inclinava para o lado do Senado. A elite romana via nele o contrapeso ideal para conter a crescente influência de César. A tensão entre os dois maiores nomes da República logo se transformou em uma guerra silenciosa, mas inevitável. Em 50 a.C., o Senado, pressionado por Pompeu e os optimates, exigiu que César retornasse a Roma e entregasse o comando de seu exército. A justificativa era simples: sua autoridade expirava com o fim do mandato provincial. Mas César sabia que, ao voltar como civil, estaria vulnerável a processos, perseguições e, possivelmente, a morte. Durante dias, hesitou. Pesava em suas mãos não apenas seu futuro, mas o da própria República. Então, na noite de 10 de janeiro de 49 a.C., à beira do pequeno rio Rubicão, na fronteira da Gália Cisalpina, César tomou sua decisão. Com suas legiões fiéis, cruzou o Rubicão, quebrando uma lei sagrada de Roma. Nenhum general podia atravessar aquela fronteira com tropas armadas. Segundo a tradição, ele proferiu as palavras que marcariam a história: "A sorte está lançada." Com esse gesto, não apenas declarou guerra a Pompeu, mas também rompeu com séculos de legalidade republicana.
A guerra civil estava oficialmente iniciada. César marchava sobre Roma não como rebelde, mas como libertador, pelo menos, era assim que queria ser lembrado. E enquanto suas legiões desciam pela Península Itálica, o Senado fugia, e Pompeu preparava sua resposta. O tempo da diplomacia havia acabado. Agora, o destino da República seria decidido no campo de batalha. A travessia do Rubicão desencadeou uma guerra que redefiniria Roma. Pompeu fugiu para a Grécia, seguido pelo Senado. César, com seu exército disciplinado, entrou em Roma sem resistência, tomando a capital como um libertador, prometendo restaurar a ordem. Nos anos seguintes, ele derrotou seus inimigos um a um. Em Farsalos, 48 a.C., esmagou as forças de Pompeu, que fugiu para o Egito, apenas para ser assassinado ao chegar. César, ao saber da morte do rival, chorou. Se por genuína tristeza ou cálculo político, nunca se saberá. No Egito, envolveu-se com Cleópatra, rainha jovem e carismática. Apoiada por César, ela retornou ao trono, e os dois iniciaram uma relação que mudaria o destino do Mediterrâneo. De volta a Roma, César foi declarado ditador, primeiro por 1 ano, depois por 10 e, finalmente, por tempo indeterminado. Era o homem mais poderoso da República, e já não precisava esconder isso. Com o poder absoluto, promoveu uma série de reformas profundas, reestruturou o calendário, criando o calendário juliano, ampliou a cidadania romana, reorganizou as dívidas públicas e tentou reduzir a corrupção no Senado, aumentando o número de membros e enfraquecendo o domínio dos aristocratas tradicionais. Para a plebe, era o reformador, para os conservadores, um usurpador disfarçado de benfeitor. As moedas agora traziam sua imagem. Estátuas foram erguidas em sua homenagem. E, pela primeira vez, um romano vivo recebeu honras divinas. Mas quanto mais poder acumulava, mais crescia o temor entre seus inimigos. Aos olhos da elite, a república morria, lentamente, mas de forma irreversível. E enquanto César se aproximava do Olimpo político, seus algozes afiavam as lâminas da conspiração. Roma sussurrava. Enquanto César acumulava honras e poder, seus opositores viam, em cada decreto, um passo rumo à monarquia, a forma de governo mais detestada na memória da República. A conspiração cresceu no silêncio das casas senatoriais. Brutus e Cássio, ambos outrora aliados, assumiram a liderança. Para muitos, Brutus representava a virtude republicana. Para César, era como um filho. Na manhã de 15 de março de 44 a.C., os idos de março, César entrou no teatro de Pompeu, onde o Senado se reunia naquele dia. Ignorou os presságios. Ignorou os avisos. Ao tomar seu assento, foi cercado por dezenas de senadores. Um puxou sua túnica. Outro ergueu uma adaga. O primeiro golpe veio, e depois outro, e mais outro. César caiu com 23 punhaladas. Segundo Suetônio, teria dito: "Até tu, Brutus." A frase, se real ou mítica, ecoa até hoje como símbolo da traição máxima. Seu corpo jazia no chão de pedra, ensanguentado, sob a estátua de Pompeu, o mesmo rival que derrotara. E naquele instante, não apenas um homem caiu, mas uma era começou a morrer com ele. Após sua morte, Roma mergulhou novamente no caos. Mas o assassinato de César não restaurou a República, apenas acelerou seu fim. Otaviano, seu herdeiro adotivo, emergiria como imperador, dando início ao Império Romano. César foi elevado à divindade, e seu nome se tornaria título: César, o Imperador Eterno. Ao longo dos séculos, foi louvado como gênio militar e reformador, e também condenado como traidor da democracia, herói da liberdade ou arquétipo do tirano. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. E obrigado por acompanhar essa jornada histórica.